Vamos com Jesus. Meus irmãos queridos, a internet caiu. Puxa vida, é tão inconveniente, é tão incômodo, é tão chato isso, mas enfim, infelizmente a internet caiu, né? E a gente tem que fazer aquilo que Paulo de Tarso ensinou pra gente, não é? Lá em 1ª Carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17 a 19, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Tomara que a gente consiga conduzir-nos até o final. Vamos lá, vamos resgatar o trabalho? Que não vamos desanimar não. Faz parte, muita gente trabalhando em home office, a internet está oscilando mesmo, mas vamos confiar. Pois bem, o tema que nós tínhamos trabalhado, não sei se pegou a pressa aí ou não, mas que Deus abençoe. Então o tema discípulo. Para começar a aprofundar no tema, vou trazer o conceito de discípulo. E nós encontramos no dicionário 4 conceitos. Desses 4 conceitos, nós vamos tirar 4 adjetivos, 4 sinônimos de discípulo. Ele vai dizer que discípulo é quem recebe disciplina ou instrução de uma outra pessoa. Diz que discípulo é um aluno. Então, o discípulo é aquele que aprende, é aquele que se considera o aprendiz, é aquele que é aluno. No segundo momento do dicionário, vai dizer pra gente que discípulo é quem segue as ideias e imita os usado devido ou voltou. Está dizendo assim, apareceu uma tela dizendo que a transmissão foi pausada por conta da dificuldade da internet. Mas enfim, segundo conceito, então o primeiro fala de aluno, o segundo fala que discípulo é seguidor. O terceiro vai vir do conceito de pessoa que adota uma doutrina, uma filosofia, um ideal. Então seria aquele que é o adepto, aquele que consegue se adaptar a uma doutrina, a um conhecimento novo. E por fim, para trazer o quarto adjetivo, o quarto sinônimo de discípulo, aquele que dá continuidade ao trabalho de uma outra pessoa. Então poderia nós colocarmos como sendo sucessor. Então observe, meus irmãos, o discípulo é aquele que é aluno, que é seguidor, que é adepto e que é sucessor. Então nós começamos a pensar em ser discípulo de Jesus, nós temos que começar a compreender também que o discípulo de Jesus é aluno dele. É também aquele que procura segui-lo. É também o seu adepto, que se adapta à sua doutrina. E é também, talvez, o momento de maior responsabilidade, é o seu sucessor. Pois bem, trabalhemos rapidamente 2 passagens para cada um desses adjetivos e para o quarto adjetivo, 3 passagens. Para o primeiro, aluno. Há uma fala de Jesus em João 13, capítulo 13, versículo 13, aonde o Nazareno nos disse assim: vós me chamais mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Meus irmãos, Jesus veio ao nosso planeta, ao planeta que lhe pertence, o qual ele é governador, para ser mestre. Ele veio para nos ensinar um caminho. Então ele, diante do que ouvia dos que estavam ali à sua volta, o chamando de Senhor e chamando de mestre, ele vai concordar enfaticamente: vós me chamais mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Um segundo texto paralelo é aquele que vem de uma das falas de Jesus mais conhecidas. Lá em Mateus 11, o famoso vinde a mim de Jesus, que ele vai dizer-nos: vinde a mim todos vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. No versículo 29, ele diz assim: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, e então achareis descanso para vossas almas. O Senhor nos convidando a aprender dele. Então, se nós nos posicionamos como discípulos, vestimos o conceito de aluno, precisamos submeter-nos ao desejo e à vontade superior
para aprender de Jesus. O segundo adjetivo, o segundo sinônimo de discípulo é seguidor. Eu quero também trabalhar rapidamente dois textos do Novo Testamento. Primeiro, fala de Jesus em Lucas 9, 23, onde ele teria nos dito assim, e dizia a todos, meus irmãos, a fala de Jesus é para todos, para você, para mim, para os que compreendem, para os que não compreendem ainda, mas a fala do Senhor é para todos. E ele vai dizer, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Nos convidava a segui-lo. Na verdade, nos convocava a segui-lo. No entanto, seguir Jesus passa por algumas implicações. A primeira delas, querer ir é um desejo, o livre-arbítrio respeitado. No entanto, se queremos ser seguidor do Cristo, temos que negar a nós mesmos. Forte isso, né, meus irmãos? Mais tarde, Allan Kardec, transformando, relendo o pensamento de Jesus, transformando esse que seria o Consolador prometido por Jesus, trazendo o Evangelho redivivo, como diz Emmanuel, afirmaria que a grande chaga da humanidade é o egoísmo. Então aqui, quando nós negamos a nós mesmos, nós estamos trabalhando em favor de lutar com nosso pior e mais voraz inimigo, o próprio egoísmo. E ainda vai dizer, tome cada dia a sua cruz, dizendo para a gente, meus irmãos, que haveriam dificuldades a serem assumidas. Então o Senhor nos convoca a ser seguidores. Eu coloquei um asterisco aqui, porque daqui a pouco, ao longo da palestra, eu vou trazer de novo esse texto para linkar com aquele que Emmanuel trouxe como introdução. Então vamos lá. Será que eu estou disposto a seguir Jesus, meus irmãos? Será que eu estou disposto? Será que eu tenho assumido? Eu digo, sou discípulo de Jesus. Discípulo é aquele que segue ao Mestre. Terceiro ponto a trabalhar aqui com relação a ser seguidor é uma fala de Pedro, primeira carta, capítulo 2, versículo 21. Pedro, um apóstolo bem próximo de Jesus, teria dito assim, escrito assim, porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisaduras. Meus irmãos, seguir a Jesus é o grande objetivo. Ele veio, deixou um caminho, esse caminho, o Evangelho, que nos conduz para próximo de Deus, que sacia a sede da alma, que traz paz e felicidade. No entanto, é preciso que a gente siga as suas pisadas. Estamos dispostos a seguir Jesus? O terceiro adjetivo é com relação a ser adepto. Adepto, eu fui desdobrar o conceito, diz que adepto é quem segue ou defende os preceitos de uma religião, ou de uma doutrina, ou de qualquer outra coisa. Será, meus irmãos, que nós temos defendido os preceitos? Quero trazer um texto aqui, uma fala de João Evangelista, primeira carta que escreveu a igreja de Jerusalém, às igrejas, incluindo a de Jerusalém, capítulo 2, versículo 6, diz assim, o apóstolo do amor, aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Então, ser discípulo, ser adepto, é tentar andar da forma que o Nazareno andou. Meus irmãos, parece que vai ficando cada vez mais comprometedor dizer que é discípulo. Parece que nós somos cada vez mais convidados a assumir uma responsabilidade. E agora, meus irmãos, de posse do conhecimento espírita, que tanto tem esclarecido o Evangelho de Jesus para todos nós, e que um dia esclarecerá para toda a humanidade, nós somos desafiados a ser adeptos e seguir a Jesus. Mas ainda vai falar de sucessor. Meu irmão, aqui entra um ponto importantíssimo. Capítulo 4, Evangelho de Mateus, versículo 19, palavras do Nazareno. E disse-lhes, vinde após mim e vos farei pescadores de homens. Então, os seguidores do Cristo funcionariam também como seus sucessores na expansão do reino de Deus. Então, primeiro somos pescados. Sim, pelo consolo, pela paz, pela racionalidade do Evangelho
Rede Viva pelo Espiritismo, mas também, ao mesmo tempo, somos convidados a nos tornarmos pescadores de homens. E qual é o compromisso, meus irmãos? Qual é a missão? Em 2 momentos. Primeiro deles, Marcos 16, versículo 15, diz Jesus, e disse-lhe, ide, e disse-lhes, ide por todo mundo, e pregai o evangelho a toda criatura. Então a tarefa, o trabalho do discípulo de Jesus, que tem o Senhor por seu professor, por seu mestre, que é aluno, que é seguidor, que é adepto, assume a função de ser sucessor na divulgação e na expansão do reino de Deus entre os corações da humanidade. Mateus vai fazer a mesma releitura, está no mesmo momento, no entanto ele traz uma expressão nova, diz ele assim, portanto, ide e fazei discípulos em todas as nações. O nosso trabalho de divulgação da doutrina espírita é transformar corações em discípulos e seguidores do Senhor, para que eles possam também usufruir dos mesmos benefícios que nós temos usufruído pelo conhecimento dessa doutrina. Pois bem, meus irmãos, um texto forte de Jesus, João 13,35, onde ele vai dizer que a principal característica dos que lhes são discípulos deveria ser o amor. Diz assim, nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Então a marca do cristão não é mais um símbolo, como foi o peixe, ou como foi a cruz, mas a marca de Jesus deverá ser, para aqueles que assumem o seu discipulado, o amor uns pelos outros. Pois bem, introdução feita. Vamos acelerar um pouquinho para tentar acabar dentro do horário, né? Eu peço a compreensão dos companheiros aí, se a gente passar um bocadinho, porque houve aquele contratempo inicial. Mas a lição 58, Emmanuel vai começar com o texto citado de Lucas 14, 27, que nós já lemos aqui, que diz assim, e qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Ele nos convida a primeiro levar a cruz. Meus irmãos, observem bem, esse texto ele está inserido na parábola da grande ceia. Aquela parábola que é, na verdade, uma grande narrativa que explica aquele rei que fez uma festa e começa a convidar um primeiro grupo que não aceitou o convite, que rejeitou, enfim, e chega até aos estrupiados, aos pobres, aos sofredores. Fazendo uma analogia inicialmente ao evangelho apresentado ao povo judeu, e aí chegando a todos os corações da humanidade que desejam acessá-lo e receber desse evangelho os esclarecimentos que nos levam a atitudes que produzem a paz, a felicidade e o equilíbrio. Essa parábola, irmãos, ela é contada no último ano do ministério de Jesus. Então ele está dizendo para a gente que nós seríamos desafiados nessa caminhada para ser discípulos. O segundo momento, eu vou fazer o link do texto com aquele citado lá de Lucas, lá no começo, Lucas 9, 23, diz assim, e dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia sua cruz e siga-me. Esse texto, ele é citado após a primeira multiplicação dos pães e também é citado depois da confissão de Pedro. Lembra a confissão de Pedro? Quando o Nazareno pergunta assim, quem diz os filhos dos homens, quem diz os homens ser o filho do homem, referindo-se a ele, e diz, dizem que tu és um profeta, Jeremias, Elias. E o Cristo pergunta, e vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro traz uma das suas pérolas, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Então Jesus, sobre essa fala de Pedro, diz, Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra, a igreja viva, o Filho do Deus vivo, eu construirei a minha igreja. Paulo de Tarso, mais tarde, nos lembraria ser Jesus a pedra angular, a pedra fundamental, a pedra em que nós deveríamos construir a nossa casa espiritual num terreno
sólido. Pois bem, esse texto, meus irmãos, é dito no segundo ano do ministério de Jesus. O primeiro fala de renunciar a nós mesmos, levar a nossa própria cruz. Meus irmãos, tomar a cruz em primeiro, depois levar a cruz. Então eu tomo para mim e depois eu começo a levá-la, para que os outros possam também serem beneficiados por essa cruz. Entendem, meus irmãos, a mensagem da cruz qual é? Então, pois bem, observe, meus irmãos, aqueles homens, e nem a nós, foi prometido facilidades. A nenhum de nós houve a promessa de facilidade. Quando o Senhor teria introduzido aqueles 12, as suas primeiras orientações, isso está em Mateus 10, 16 e 17, diz assim o texto: eis que vos mando, que vos envio como ovelhas para o meio dos lobos. Meus irmãos, não ia ser fácil, diz ainda mais: e acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas por minha causa. Essa orientação de Jesus é no início do ministério, primeiro ano dele, comentando para o seu discípulo, afirmando, meus irmãos, que não haveria facilidade. De igual forma, no sermão chamado profético, aqui pelo registro de Marcos, capítulo 13, versículo 10, é dito assim: estai vós de sobreaviso, porque vos entregarão aos tribunais e às sinagogas, sereis açoitados e vos farão comparecer à presença de governadores e reis por minha causa, para lhes servir de testemunho. Meus irmãos, no final do ministério, o sermão profético, no final do ministério, dizendo para a gente: meu irmão, minha irmã, nos convençamos disso, não haverá facilidade. Somos convidados, a exemplo de Paulo de Tarso, a travar o bom combate. A luta dentro de nós mesmos, a luta do mal que há em nós, as sombras interiores, com o bem que um dia vai sobrepujar, o bem que naturalmente vai surgir e vai se tornar realidade para cada um de nós. Mas, meus irmãos, guardem isso. Talvez seja mais importante de tudo até agora: não haverá facilidades. E Emmanuel sabe disso, ele vai trabalhar isso, e ele faz um link, ele vai explicar nessa lição 58, de forma magistral, de forma bem resumida, bem sintetizada, o que é ser um discípulo. Nós sabemos quem é Emmanuel, esse benfeitor espiritual que coordenou o trabalho literário de Chico Xavier, que o auxiliou profundamente, um espírito de imensa envergadura moral, um benfeitor que, através do trabalho de Chico Xavier, nos apresentou uma sedimentação da obra de Allan Kardec e produziu as chamadas obras suplementares. Pois bem, parágrafo 1º e parágrafo 2º e também o parágrafo 10 da lição 58, discípulo, vai dizer-nos Emmanuel sobre o problema da palavra. E vai dizer para a gente, meus irmãos, que o problema não é só falar. E eu trouxe dois textos, duas referências. A primeira delas de Tiago, capítulo 1, versículo 22. E a segunda, palavra de Jesus no grande sermão da montanha, capítulo 7, 24. Da primeira, Tiago diz assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Meus irmãos, a necessidade de nós, dessa vez, com o conteúdo que temos em mãos, com a ferramenta poderosa do Espiritismo, deixar de ser ouvintes, apenas admiradores, apenas aqueles que transitam no meio espírita, sem transformar o Espiritismo em alavanca de evolução moral. Deixar de ser ouvintes para sermos praticantes da palavra. Meus irmãos, talvez seja esse o nosso maior desafio nessa encarnação. Sim, porque em outras nós conhecemos o Evangelho. Não de forma tão clara como agora. Mas, no entanto, nós conseguimos agir na religião com leviandade. Nós até éramos bons religiosos, mas não permitimos que a religião espiritualizasse-nos e nos fizesse evoluir na direção das conquistas das virtudes espirituais. Há uma tradução da Bíblia que diz: enganando-vos
com falsos discursos, ainda completa. Falsos discursos esses, meus irmãos, que podem ser externos, que só podem ser combatidos quando passado pelo crivo do eixo doutrinário espírita, ou seja, as obras básicas, mas também o discurso externo, que muitas vezes nos faz dizer que não temos capacidade, o discurso da impossibilidade, o discurso das desculpas, da baixa estima, quando na verdade, meus irmãos, todos nós fomos criados por Deus